seja bem-vindo. Nem sempre o ambiente familiar é agradável. Alguns parentes têm atitudes que desmerecem outras pessoas. Às vezes começa de forma sutil e termina em violência. As famílias tóxicas são o tema de hoje. Eu converso com a psicóloga Valéria Guise. Ela é doutora em psicologia e coordena o projeto de violência doméstica e relacionamentos abusivos da Universidade Positivo, aqui em Curitiba. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Edenilson. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pela disponibilidade. Como identificamos as famílias tóxicas? Acho que antes da gente pensar nessa identificação da família tóxica, é importante retomar um pouquinho sobre esse termo, né? Um termo que acabou sendo bastante utilizado e bastante divulgado, principalmente nas mídias sociais. E ele acaba sendo um termo bastante interessante para descrever algo que dentro da psicologia é conhecido há muito tempo, né? Então, nem sempre o ambiente familiar ou o ambiente de trabalho, mas hoje a gente vai falar especificamente do ambiente familiar, é um ambiente que a gente pode chamar de saudável, né? E o que é um ambiente saudável? É aquele que promove o amplo desenvolvimento dos sujeitos, né, em todas as suas potencialidades. Já o ambiente tóxico vai ser aquele no qual a pessoa ou as pessoas que estão ali naquele meio familiar não têm as condições básicas, né, necessárias para que elas possam se desenvolver nos diferentes aspectos da sua vida. Esse ambiente familiar pode ser considerado tóxico sempre que você perceber que você ou algum familiar seu não está encontrando nesse meio familiar um ponto seguro, um ambiente de apoio, um ambiente onde você vai recarregar as energias, onde você se sente seguro para compartilhar o que quer que seja da sua vida, né? Se o ambiente familiar, ao contrário disso tudo, ele te deixa constantemente inseguro, em dúvida das suas próprias capacidades, se você tem medo de compartilhar as coisas, né, que são importantes para você, talvez esses sejam alguns sinais importantes para a gente considerar a possível toxicidade desse núcleo familiar. Existe algum membro da família que geralmente é protagonista dessa toxicidade? Qualquer pessoa, em princípio, pode ocupar esse lugar. É claro que a gente vai ver essa potencial toxicidade ser amplificada sempre que ela vem associada a uma situação de poder dentro desse espaço familiar. Seja poder econômico, seja poder legal, no caso de pais e filhos, né, filhos menores de idade, seja o poder afetivo, né? Então, aquele que a gente entrega para o outro quando ama, quando se apaixona. E aí passa, então, a atribuir um lugar de importância para isso que essa pessoa tem a dizer sobre nós ou faz conosco, né? Sempre que essa relação de poder aparece de uma forma um tanto quanto desigual, esse impacto né, das consequências sobre as pessoas aumenta. Quais os primeiros sinais dessa toxicidade? Esses sinais eles podem aparecer em crianças, por exemplo, né, e não raro em crianças, então eles vão aparecer na forma de, às vezes, até doenças, né? Então, recusa de comer, dificuldade em dormir, dificuldade em ir à escola, depende muito da idade, né, da criança, como isso vai aparecer, não tem como a gente estabelecer um padrão. Nos adolescentes, por exemplo, né, esse conflito familiar, que acaba sendo típico até da adolescência normal, ganha contornos um pouco maiores, né, mais importantes quando a gente está diante de um ambiente familiar tóxico. E em relação aos adultos, então, isso vai adquirir ainda uma outra configuração. A gente pode pensar, então, independente dessas diferenças, que tem um ponto que une tudo isso. Geralmente, pessoas que se desenvolvem em ambientes familiares tóxicos têm questões importantes relativas à autoestima, né? Então,
eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não me sinto seguro, eu não sou bom para nada, eu duvido de mim, eu duvido da minha capacidade, eu estou sempre com medo do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar. Bom, aí a gente pode suspeitar, então, desse ambiente familiar. Este comportamento também ocorre nas relações horizontais, por exemplo, entre irmãos? Sim, sim, pode sim acontecer entre irmãos, pode acontecer entre tios e sobrinhos, pode acontecer em diferentes relações dentro da família, né? Aliás, entre irmãos, às vezes a gente vai ver isso de uma forma bastante importante, inclusive, né? É claro que a gente não pode também exagerar e entender qualquer conflito dentro do ambiente familiar, qualquer desentendimento dentro do ambiente familiar como algo tóxico. Né? Chega até a ser clássico em relação aos irmãos, os irmãos que brigam, né, bastante entre eles, mas desenvolvem relações bastante afetivas, de muito companheirismo, de ajuda mútua, apesar de, quando crianças, e não só quando crianças, terem alguns desentendimentos. E os parentes como tios, avós, primos, como eles se revelam tóxicos? Novamente, essa toxicidade vai ser tão mais aparente quanto maior o grau de envolvimento ou de poder que esses outros parentes têm na família. Então, aquele tio distante que você vê no Natal, uma vez por ano, ele pode ser um tio chato que você não aguenta ver em casa na época de Natal. Mas ele não tem muito como afetar a sua vida no cotidiano. Né? Então, já ao contrário de um tio também, mas que está ali sempre, muito presente. Né? Então, vai depender muito da presença e do grau de importância que a gente vai dar para essas pessoas, né? do grau de poder que elas têm sobre a nossa vida. Como estabelecer limites para os membros da família principal? Se a gente vai pensar no núcleo principal da família, geralmente a gente vai pensar nesse lugar onde a gente se constituiu. Né? Então você nasce naquela família, às vezes sequer é percebido que aquele é um ambiente tóxico, que aquelas relações não te fazem bem. Né? A gente também tem que lidar sempre com essa ideia de que a família é necessariamente um ambiente seguro e saudável. Né? E às vezes perceber que não é bem assim exige ou que alguém comece a conversar com você, ou que você comece a perceber essas questões de outras formas. Né? Você se constituiu naquele núcleo, é muito difícil perceber a toxicidade do lugar onde a gente se constitui e se desenvolve. E para os demais parentes, como avós, tios, primos? O primeiro ponto é identificar os próprios limites. Né? Só depois disso é que a gente vai conseguir dar o segundo passo, que é nomear. Né? É falar para o outro claramente que até aqui ele pode ir, passando daqui ele não pode. Né? Então essa possibilidade de conhecer o seu próprio limite ou até que ponto você quer que os outros invadam, né? Ou tenham ou ajam sobre a sua vida, para depois poder falar. Não adiantou, e às vezes não adianta, às vezes as coisas se complexificam tanto que é necessário fazer o afastamento físico mesmo. Né? Então, mantenha a distância, depende muito, claro, da situação familiar, de quem a gente está falando. Né? Então, se uma criança que é dependente judicialmente, economicamente, afetivamente dos pais, não vai conseguir romper com isso de uma forma fácil, né? Sequer um adolescente. E mesmo para os adultos, às vezes, isso é difícil. Né? Então, num terceiro momento, se a coisa continua piorando, né, e vai se tornando cada vez mais grave, muitas vezes é necessário recurso a medidas judiciais. Como e quando procurar ajuda? É quando a gente começa a perceber que tem alguma coisa estranha, que essas pessoas, esse lugar não está fazendo bem pra gente, que a gente não consegue ser quem a gente é, que a gente não consegue ficar à vontade, que voltar para casa, voltar para a família não é um momento de descanso, de prazer, mas
Muito pelo contrário, nessa hora é bom procurar ajuda, né? E que ajuda a gente pode procurar nesse momento? Desde amigos, né, de relações fora da família, que às vezes podem ser bastante interessantes, até para a gente poder identificar os movimentos que acontecem na família, até as psicoterapias, né, que vão justamente trabalhar nesse aspecto, né, promovendo uma possibilidade de um conhecimento de si maior, dos próprios limites, né, o que dá para falar para os outros, o que não dá para falar para os outros, enfim. E tentar lidar com essa situação de famílias tóxicas de uma forma que não precise que essa questão se desenvolva e chegue a um grau maior, né, de violência, por exemplo. E nos casos de violência física, o que fazer? Violência física é uma questão de polícia, né? Então, se houver essa ultrapassagem, então, né, para a violência física, é possível fazer uma denúncia. No caso de violência contra a mulher, tem um número específico, né, que é 180. Existem também denúncias, modalidades para que se denuncie a violência contra a criança, por exemplo, o conselho tutelar, né? Então, se essa família, se essa violência está acontecendo contra crianças, o conselho tutelar, acionar o conselho tutelar seria um caminho importante. Valéria, obrigado pela entrevista. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.